Então, irmãos, graças a Deus por isso. Eu quero meditar a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 15. É um texto conhecido dos irmãos. João, capítulo de número 15, versículos de número 1 em diante. Jesus, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Eu sou a videira e vocês são a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus por isso, irmão. Jesus, quando ele proferiu essa palavra, ele estava dando instruções aos seus discípulos, né? E Jesus gostava de pegar as coisas da natureza, as coisas da época, e a mostrar para as pessoas que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele não veio como eles esperavam, como uma pessoa que iria levantar-se como um rei, como alguém poderoso para enfrentar o exército romano. Mas Jesus, ele foi, em outras palavras, Jesus, ele se despojou da sua divindade, mesmo sendo o Filho de Deus. Ele não queria ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele se despojou da sua divindade e se fez como um de nós, irmão. E tinha objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Ele se despojar de ser igual a Deus, mesmo ele sendo Filho de Deus, porque ele queria mostrar para cada um de nós que nós podemos alcançar os céus de glória se cumprirmos a palavra de Deus em nossa vida. Louvado seja Deus por isso. E Jesus, ele era simples ensinando. Ele aqui no capítulo 14, nós podemos ver que ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês: eu vou preparar o lugar e voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus por isso. E aqueles discípulos e aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, eles se admiravam da pregação de Jesus. E Jesus começa no capítulo dizendo para eles: olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara que está em mim, esta ele limpa para que dê fruto, e toda aquela que não está em mim, essa é lançada ao fogo, queima-se. Porque ele estava se referindo justamente àquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus e vivem sob a orientação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Louvado seja Deus. E a videira, como ele se pronunciava, era uma planta fecunda, irmão. Era uma planta que produzia muito fruto, e as pessoas naquela época eram acostumadas a lidar com aquela planta, porque delas eles tiravam a uva para fazer aquele vinho. E Jesus, ele dizia ser a videira, ou seja, ele era produtivo, ele tinha as características para que nós pudéssemos olhar para ele e glorificarmos o seu santo nome. Glória a Deus por isso. No versículo 2 ele diz assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. Toda que
dar fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Vocês se lembram que Jesus, ele foi dar uma orientação aos seus discípulos, quando ele se coloca uma pano sobre o seu peitoril, e ele pega uma bacia, coloca água, e começa a ensinar para os seus discípulos, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos. Porque Jesus tinha algo para ensinar para cada um de nós, irmão. E não foi só naquela época, isso serve para a nossa vida nesse dia de hoje. Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, mas quando chegou em Pedro, vocês se lembram que Pedro chegou e disse: de jeito nenhum. Pedro era meio explosivo. Pedro era aquele que puxava da espada e cortava a orelha do malco. Pedro era aquele que tudo ele era impetuoso. Aí naquela hora ele levanta e disse: não, que é isso, Senhor, os meus pés tu não vai lavar de jeito nenhum. Mas Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, se eu não fizer isso, tu não tens parte comigo. Pedro caiu na realidade, porque muitas vezes, irmão, nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus à nossa maneira. E Jesus queria dar o exemplo, Jesus queria dar uma orientação aos seus discípulos para que pudessem pregar a palavra, uma palavra genuína, para ensinar este mundo como explodir o Evangelho que chegou até nós, aqui nesse lugar onde estamos, nessa igreja, na casa de Deus, Assembleia de Deus Esperança, aonde nós aqui cultivamos justamente o que? A videira que é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Pedro disse: de jeito nenhum, tu não vai lavar. E Jesus disse: olha, se eu não fizer isso, Pedro, eu que sou o Senhor, eu quero lavar o pé de vocês, para que vocês façam o mesmo. Jesus queria que nós fizéssemos o mesmo com os nossos irmãos na igreja, que nós fizéssemos o mesmo no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós formos, nós possamos olhar para os outros e os outros verem em nós a presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que devemos imitar o nosso irmão Paulo? Porque ele imitou a Cristo. Se ele não imitasse a Cristo, jamais nós iríamos imitar o nosso irmão Paulo, porque nós iríamos sair dos propósitos de Deus. E quando ele fala aquilo para Pedro, que ele diz para Pedro, Pedro olha para ele e cai na realidade de que ele tinha que ser um servo, de que ele tinha que ser homem obediente à palavra de Deus para ter sucesso na vida. Pedro olha para ele e diz: Senhor, então dai-me até um banho. Se tu quer me lavar, lava o meu corpo, lava a minha cabeça, lava tudo. Jesus olha para ele e disse: não, Pedro, não é assim. No mais, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você conhece a palavra de Deus, você começa a entender os propósitos de Deus para a sua vida aqui nesta terra. Muitas vezes nós erramos, conforme a palavra diz, porque não conhecemos as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela lava o homem interior. A palavra de Deus, ela limpa o homem interior, porque a proporção que eu leio a palavra de Deus, eu posso combater o inimigo de Deus, que é Satanás, e ele está pronto para querer destruir as nossas vidas. O mundo espiritual nós não conhecemos, o mundo espiritual nós não entendemos, mas nesse mundo que nós não vimos, as guerras acontecem entre o exército de Deus, os anjos, arcanjos e querubins e os exércitos do diabo, porque ele tenta impedir justamente que as famílias sejam abençoadas, que as pessoas sejam abençoadas, porque nós somos criatura das mãos de Deus. Deus fez as outras coisas com a palavra, mas a nós, a palavra diz que ele pegou do pó da terra e ele nos moldou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja Deus por isso, porque nós podemos dizer: eu sou imagem de Deus, eu sou uma representação de Deus aqui nessa terra, mas Deus quer que você possamos andar conforme a sua orientação, conforme a sua palavra. Não adianta nós irmos em lugares ou em pessoas que a gente acha que pode fazer as coisas. Uma vez uma cartomante chegou para mim e disse que queria ler a minha mão. Eu digo: sim, senhora, pode ler, mas em primeiro lugar eu vou ler a sua. Ela olhou para mim: o senhor sabe ler a mão? Eu digo: eu sou mestre em ler a mão.
Ela diz, então leia a minha. Eu digo, a senhora está vendo essas linhas tortuosas? Essas são a sua vida. Você está vendo essa aqui como é tortuosa? É a sua vida. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ela saiu correndo. Por quê, irmão? Porque ela estava enganando as pessoas. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos pela palavra de Deus, nós temos resposta para repreender o diabo. O que é que Jesus fez quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Depois de 40 dias e 40 noites, o diabo vai lá e disse, agora ele está com fome, agora ele vai aceitar qualquer coisa. Chegou lá, escuta, tu és de Deus, tu tens o poder de fazer o que tu quiseres. Tu não fizeste os homens, tu não fizeste os planetas, tu pode pegar essas pedras e transformar em pão. Jesus olhou para ele e disse assim, mas está escrito. Está escrito na palavra do meu Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Graças a Deus por isso, porque esse é o nosso Deus, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Quando nós estamos ligados a Jesus, que é a videira, que é a planta, para nós sermos e crescermos de uma forma sadia, nós precisamos nos alimentar, irmão. Nós conhecemos uma planta. Jesus pegava esses objetos que as pessoas conheciam. Todo mundo aqui conhece uma árvore, conhece uma planta. Uma planta nasce da semente que morreu. Jesus estava dizendo, eu vou morrer. Na hora que eu morrer, aquele que crê em mim, não vai morrer mais não. Aquele que crê em mim, vai viver para sempre. Era isso que ele queria dizer aos seus discípulos quando ele disse, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque a semente cai na terra, ela começa a crescer. E os seus ramos, para frutificar, precisam estar ligados em Jesus. Muitas vezes queremos frutificar, muitas vezes queremos fazer ações que Deus nos use, mas nós não queremos pagar o preço, nós não queremos orar, nós não queremos ler a palavra, nós não queremos conhecimento da palavra, e o conhecimento da palavra é que nos faz chegar na presença de Deus, porque o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, diz a palavra de Deus, na hora que ele disse, Pai, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo, que fazia separação entre os homens e Deus, agora rasgou-se de alto a baixo, e Jesus, quando disse está consumado, ele abriu o caminho para nós chegarmos à presença de Deus, sem precisarmos de sangue de touro, sangue de animais. Agora o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Jesus ainda disse assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma planta, irmãos, para ela dar muito fruto, ela tem que ser trabalhada. Os irmãos conhecem de agricultura, os irmãos já ouviram falar, os irmãos já ouviram na televisão, quando um engenheiro agrônomo, ele vai cuidar de uma plantação, ele tem que podar a planta, ele tem que limpar a planta, ele tem que tirar as árvores que cobrem o sol, porque se o sol não estiver dando sobre a planta, aquela planta vai morrer. Então, Deus cuida de nós, irmão. Deus quer cuidar dos nossos erros. Na hora que nós fazemos algo errado, Deus diz para nós, olha, você está fazendo algo errado, você não está pelo caminho certo. Jesus disse, epa, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, irmão, ele pagou um preço, não foi à toa, ele pagou um preço pelas nossas vidas, ele pagou um preço pela sua vida. Jesus não sabia o que você seria, não sabia se você seria um engenheiro, se seria um médico, se seria um bandido, se seria um ladrão. Jesus não sabia disso, mas na hora que ele entregou a sua vida lá naquela cruz, aquele bandido que estava do lado, que morreu junto com ele, olhou para ele e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo, louvado seja Deus. Mas aquele outro irmão que gozou, que caçoou de Jesus, qual foi a posição daquele homem? Ele morreu literalmente e foi para o inferno, porque não quis aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que olha para Jesus, ele recebe a vida eterna. Uma vez quando Lázaro, vocês conhecem a palavra em janeiro, ou já ouviram falar?
Quando Lázaro morreu, que Jesus, ele demora propositadamente para chegar até aonde Lázaro estava, e já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus, ele quando vinha, Marta, que era meio apressada, não era como Maria, que gostava de adorar, mas Marta queria trabalhar. Marta era como uma pessoa que trabalha numa igreja e cuida de tudo, e limpa, e varre, mas na hora da palavra, muitas vezes, as pessoas começam a conversar, e Maria não. Maria, ela acompanhava Jesus, ela estava nos pés de Jesus, louvado seja Deus. E quando Jesus vinha, Maria se atirou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ela disse: Senhor, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar, porque Jesus tinha dito: ele há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela tinha crido na palavra, mas ela não teve fé no dono da palavra. Irmão, uma coisa é nós servirmos a Jesus, outra coisa é nós crermos, é nós termos confiança no Deus que nós servimos. Uma coisa é Jesus quer te usar, outra coisa é você se deixar ser usado por Jesus. Marta olhou para ele e disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus olhou para ela e disse: escuta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, já vive e crê em mim, jamais morrerá. Tu crê nisso? Aí ela disse que cria. Mas na hora que Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, ele disse assim para a multidão que acompanhou, aqueles que estavam na casa de Marta e de Maria, que acompanharam lá para o túmulo, ele chegou e disse assim: olha, tirem a pedra. Ela olhou para Jesus e disse: Senhor, fazem 4 dias, Senhor, que ele morreu, está podre, está cedendo, já está decompondo. Jesus olhou para ele e disse assim: ei, eu não já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Irmão, nós temos que crer nesse Deus que nós servimos, nós temos que ter confiança nesse Deus que nós servimos. Você muitas vezes está com problema na sua casa, você muitas vezes está com problema na sua vida, você muitas vezes está com problema no seu serviço, você muitas vezes está com problema na sua escola. Você diz: eu tenho Jesus, mas na hora que aperta a coisa você chora, você perde a sua fé. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás Jesus agir na tua vida, meu irmão, minha irmã. Porque nós temos um Deus que ressuscitou ao 3º dia. Ele foi colocado no túmulo frio, mas quando ele, ao 3º dia, Deus foi lá e resgatou a vida do seu filho. Jesus saiu e disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Louvado seja Deus por isso, porque esse Deus que tu serve, esse Jesus que tu serve, não é um Jesus de barro, não é um Jesus de madeira, não é um Jesus que tu coloca nos ombros e sai carregando quilômetros de distância. Não, esse Deus que nós servimos é um Deus que nós, quando ajoelhamos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem em nosso socorro e o nome do Senhor é glorificado. Graças a Deus por isso, porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem firmados em mim, louvado seja Deus, vocês vão dar muito fruto. E ele continua no versículo 4, diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Está aqui no versículo número 4. No versículo diz assim, no versículo 5 ele continua dizendo: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus. Nós, sem Jesus na nossa vida, irmão, nada podemos fazer. Nós não podemos brincar de religiosos. Porque eu me lembro que eu fui espírita kardecista 20 anos. Fui macumbeiro 3 anos. E tudo que não prestava, eu fui. Eu não sei porque Deus me salvou.
É porque, hoje eu entendo o porquê, tá? Eu disse para você, não sei porque Deus me salvou, mas hoje eu entendo, porque Deus é misericordioso. Deus não olha para o meu defeito, para o teu defeito, Ele olha para mim e para ti, Ele diz assim, olha, e aquele ali eu criei, aquele ali eu fiz com as minhas mãos, aquele ali eu dei a minha forma, aquele ali eu fiz para que ele me glorifique. Então, meu irmão, minha irmã, nós que viemos lá do mundo, ou nós que ainda estamos no mundo, saiba uma coisa nesta noite: Deus pagou um preço naquela cruz. Foi preço, não foi de ouro. A Bíblia diz que não foi preço de ouro, nem de prata. Ninguém podia comprar as nossas vidas, porque antigamente era sangue de touros e de bode, que era oferecido uma vez por ano para cobrir pecados. Hoje, quando Jesus derramou aquele sangue na cruz do Calvário, de uma vez por todas, o véu do templo se abriu, de alto a baixo. A presença de Deus agora foi manifestada. Eu costumo dizer o seguinte, que Jesus não morreu de braços abertos à toa. Eu costumo dizer que uma mão ele pega na mão daquele que é ele, e a outra ele pega na mão de Deus. Olha, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um cobrador de impostos, e que naquela época as pessoas não gostavam de cobradores de impostos, porque achavam que eram ladrões só porque eles cobravam os impostos que eles achavam que não deviam pagar. E Zaqueu era um homem que tinha sede de Deus. Ele soube de Jesus Cristo e ele tinha sede de Deus, mas Jesus só vivia rodeado por multidões, e ele era de baixa estatura, e quando ele soube que Jesus ia passar por certo lugar, ele correu, ele tinha ânsia de ver Jesus, ele correu e subiu aonde, meu irmão? Numa árvore. Louvado seja Deus. Ele subiu numa árvore e ficou lá, quietinho, escondidinho, disse, olha, eu tenho aqui, ele vai passar por aqui e eu vou ver esse Jesus de Nazaré. Ele pode não se interessar por mim, mas eu vou vê-lo. Aí na hora que Jesus vem caminhando aqui, que ele chega bem embaixo da árvore, Jesus não tinha visto, ele olha para cima e diz, ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja Deus. Ele quer pousar na nossa casa, irmão. Jesus quer fazer parte do nosso lar. Desde o primeiro milagre, Jesus fez. Qual foi o milagre, irmão? Em Caná da Galileia. Ele foi aonde? A um casamento. E um casamento sem Jesus é um casamento desfeito. Mas um casamento com Jesus é um casamento duradouro. É um casamento que você sabe que se ele tem um problema, você se ajoelha e diz, Jesus, tem misericórdia do meu lar. Eu exemplo da minha vida. A minha mulher, quando eu não era crente, foi 15 anos, ela sabe os dias, 15 anos, 3 meses, não sei quanto, que ela orou pela minha salvação. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, eu só andava com 2 pistolas na cintura, dava tiro para acabar culto de crente, bebia uma grade de cerveja sábado, uma grade de cerveja domingo, fumava 7 carteiras de cigarro por dia. O diabo estava me dominando. Eu ia para as cruzadas, enchia a cara, aquelas cruzadas lá no meio do mato, com rela para tudo quanto é canto. Eu dizia, ei diabo, desce daí que eu quero te dar um tiro. Ele nunca desceu, graças a Deus. Mas quando eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim, ele veio, me abraçou e me salvou. Louvado seja Deus por isso. Porque esse é que é Deus, irmão. É um Deus que faz as coisas quando nós pedimos, quando nós queremos, quando nós estamos com o coração voltado para Ele. Zaqueu foi a mesma coisa. Estava lá querendo ver Jesus. Ele pensava que Jesus não ia vê-lo. Muitas vezes você está orando e pensa que Jesus não está ouvindo. Muitas vezes você está orando e você pensa que Jesus não está ligando para você. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus liga para você, Jesus ouve a tua voz, Jesus ouve o teu clamor, Jesus está tratando do teu caso, Ele está mandando a resposta. Agora o que é que a Bíblia diz? Orai sem cessar. Aí você para de orar, ou então vai para os outros assim, ei, ora por mim, e você não quer levar aqui a sua cruz. Olha o que é que Jesus disse, quem quer vir após mim, cada qual tome que? A sua cruz e me siga. Cada um de nós temos que seguir Jesus com a nossa cruz do dia a dia, os nossos problemas. Jesus não disse que aceitando Ele, tu ia ter só maravilha, não, que tu ia ser rico, tu ia ter um carro do ano. Jesus não disse isso para ninguém. Quem prega isso é evangelho mentiroso. Jesus disse que no mundo vocês vão ter tribulação, no mundo vocês vão ter aflição, mas
tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja Deus. Jesus é que vence o mundo, irmão, por nós, Ele que pagou um preço por nós. Se nós colocarmos os nossos problemas e entregarmos na mão de Jesus, Ele vai cuidar. É por isso que Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos que estão ligados em mim, ligados na videira, para que vocês possam beber deste cálice, dessa essência. Olha, aqui está a essência da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Aqui está tudo que precisamos para crescer sadio. Aqui está tudo que precisamos para crescer prudentemente. Aqui está tudo que precisamos para crescer no nosso lar, na administração do nosso lar, na administração dos nossos negócios. Aqui está tudo para nós crescermos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Zaqueu fez isso. O que é que aconteceu com Zaqueu? O que foi que Deus disse para ele? Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Aí ele desceu, disse, apressado. Ele pulou da videira. Só beleza, ninguém não tem esta oportunidade que eu estou tendo, eu vou aproveitar. Aí ele chegou na casa do Zaqueu, Jesus. Aí já o Zaqueu já foi dizendo para ele: ei, Jesus, olha, eu quero fazer uma coisa contigo, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Depois ele virou para Jesus e ainda não ficou quieto, disse assim: ó, e se eu fraudei alguém, se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que é que Jesus disse para ele? Hoje entrou salvação nessa casa, porque aquele que estava perdido se salvou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque precisamos, irmão, estar ligados em Jesus. Você se lembra do cego Bartimeu? Ficava na estrada pedindo esmola. Alguém tinha dito para ele que o Filho de Deus estava fazendo milagre, estava ressuscitando mortos. Alguém disse para ele que Jesus estava fazendo paralítico andar, porque na hora que Jesus vinha caminhando com uma multidão, ele perguntou que zoada era aquela, ele não estava vendo. Que zoada é essa? Alguém disse para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Ele aproveitou a oportunidade, irmão. Nessa noite não perca essa oportunidade não, porque Jesus está aqui no meio dessa igreja, louvado seja Deus. Na hora que ele ia passando, Jesus, ele aproveitou a oportunidade, ele se levantou e disse: ei, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aquelas pessoas que estavam ao seu redor, você tem que ter muito cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, quando você serve a Deus, porque tem muitos que às vezes ficam do seu lado e está tirando ou querendo tirar você dos caminhos de Jesus para você não receber a bênção. E aquele cego, aquelas pessoas que estavam perto de Jesus, aquela multidão que acompanhava Jesus, muito deles estava dizendo: te cala, cego, te cala, cego. E ele dizia: eu não me calo não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou por Jesus umas 3 vezes. Jesus disse o quê? Jesus fez o quê? Jesus parou. Você leia a palavra de Deus que diz que Jesus parou. Você tem um problema? Clame a Jesus. Não se preocupe que Ele para lhe ouvir. Esse é o Deus que nós servimos. Ele para nos ouvir. Você muitas vezes acha que a sua oração não chegou ao céu, porque o diabo vai tentar bloquear a sua bênção de todas as formas. Mas diga a ele: Jesus, eu sei que a minha bênção já está vindo. Olha, repreende o inimigo, destrói todos aqueles que querem não fazer com que eu receba a minha bênção, porque vai acontecer isso, porque a Bíblia diz que no meio do crente tem um joio, que o crente é o trigo, e o joio é aquele que é parecido com o trigo, que cresce junto com o trigo, mas na hora da colheita, esse joio é levado no fogo eterno, e esse joio muitas vezes quer impedir que aquele trigo frutifique, que aquele trigo dê o grão, aquele trigo que alimenta, que faz o pão, que Jesus disse: eu sou o pão da vida, louvado seja Deus. Aquele que crê em mim, esse não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Uma vez Jesus estava caminhando, me lembrei agora que foi para Samaria. Ele ia de viagem e ele sabia. Eu digo que ia estar registrado na Bíblia, é porque Deus queria que a gente entendesse isso aqui. Jesus, propositadamente, ele, judeu, ele passou em Samaria e parou em um poço para beber água.
E os seus discípulos foram para a cidade comprar comida, só se preocupavam com a comida, encher a barriga. E Jesus ficou ali, sabe por quê? Porque ali tinha uma mulher que iria ali e precisava ouvir a voz de Jesus, e precisava conhecer Jesus. Quando ela chegou, Jesus disse: ei, mulher, me dá um pouco de água para beber. Aí ela olhou para Jesus e disse assim: escuta, tu sendo judeu, tu fala comigo que sou mulher samaritana, porque eles não se davam de jeito nenhum. Era uma guerra entre eles, porque um queria ser mais santo do que o outro. E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, olha, se tu soubesses quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Oh, meus irmãos, vocês sabem o que é água viva? Jesus explica para nós na Bíblia Sagrada. É o Santo Espírito que nós recebemos de Deus quando nós olhamos para a cruz, queremos no Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós, e quando nós não temos coragem, quando nós não temos força para orar, que nós nos ajoelhamos, que não temos força para orar, nós começamos a falar com Deus com gemidos inexprimíveis. É como rios de água viva que flui do nosso interior e faz a obra de Deus. Louvado seja para sempre no nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você possa ser aquele ramo que nunca, irmão, nunca caia da videira, que você nunca você se desligue de Jesus, de receber esta bênção. Leia a palavra de Jesus, ore, busque a Deus, porque esse Deus é um Deus vivo, esse Deus é um Deus todo-poderoso, esse Deus é um Deus que nos alimenta. Louvado seja para sempre o nome do Senhor.